Boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão sobre o último ensaio da Fundação, Pode Portugal ter uma estratégia, do Bruno Cardoso Reis. Como nós estamos aqui entre três amigos, vamos tomar aqui algumas liberdades. A primeira liberdade é que vamos deixar cair os títulos todos à primeira, portanto é o Miguel, a Raquel e o Bruno. E em segundo lugar, tendo em conta que a flexibilidade é um dos elementos fundamentais de uma boa estratégia, a moderadora também vai apresentar um bocadinho do livro. Bruno Cardoso Reis, eu acho que dispensa apresentações, é doutorada em War Studies, isto em inglês é outra pinta, pelo King's College da Universidade de Londres, e eu vou enfatizar bem este aspecto de War Studies e não os Peace Studies. É subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, ISCTE e Centro de Estudos Internacionais que teve a imensa sorte de ficar com o Bruno, que é de facto uma mais-valia. Assessor convidado no Instituto de Defesa Nacional, alguém que tem pensado e trabalhado a estratégia em Portugal como poucos. Fez parte do grupo de trabalho que fez a revisão justamente do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. É ainda, como se tudo isto não bastasse, investigador associado do Michael Howard Center for the History of War, King's College, um dos autores do volume The Oxford Handbook of European Defence Policies, publicado o ano passado, comenta questões de estratégia e segurança no seu grande, não só na televisão e em outros mídia, mas sobretudo na sua grande conta do Twitter, e eu agora que tenho redes sociais tenho que aproveitar estas oportunidades todas. Ora bem, vamos fazer o seguinte, eu vou dar a palavra ao Miguel Monjardim, que toda a gente também conhece. O Miguel, professor, comentador, homem das letras, da República das Letras, e que nos vai ajudar e que vai começar por trazer aqui a lume para a nossa discussão aquilo que este ensaio do Bruno, Pode Portugal ter uma estratégia, lhe chamou mais a atenção. Muito obrigado à Fundação pelo convite para estar aqui. Como a Raquel disse, isto é uma história de uma longa amizade, porque ao longo dos últimos 10, 15 anos nós encontramos os três numa cadeira na Católica e, portanto, a conversa que vamos ter hoje aqui é o resultado de imensas conversas ao longo de, 10, 15 anos entre amigos e colegas que curiosamente agora estão em 3 universidades diferentes e isso é ótimo, podermos continuar a conversar todos. O que me traz aqui, para no fim de contas falar um bocadinho sobre isto, e eu queria só começar por aqui, é que eu noto um paradoxo nas conversas naquilo que vou lendo e nas conversas que tenho com as pessoas sobre o que está a acontecer no mundo, que é uma enorme perplexidade em relação àquilo que está a acontecer, mas ao mesmo tempo que isso acontece, e interesse, Portugal está um bocadinho, somos um bocadinho vegetarianos na arte da estratégia. Ou seja, numa idade em que começam a aparecer alguns carnívoros, Portugal é um país de herbívoros. Somos um país muito seguro, é verdade. Mas a história mostra que às vezes as coisas mudam, e, sobretudo, nós temos uma geografia que exige algum cuidado. E, portanto, eu li o ensaio do Bruno com imensa alegria, porque, no fim de contas, a estratégia tem que ser executada e mantida por alguém, mas também a estratégia baseia-se sempre, como o Bruno diz no ensaio, a sociedade tem que estar interessada por este tipo de questões. Portanto, eu acentuaria estas duas coisas no início da conversa. Muito bem. Da minha parte, devo dizer que li e reli este ensaio com muito gosto. Aliás, dou os parabéns à Fundação, Francisco Manuel dos Santos, e ao seu editor, o António Araújo, que aqui não pôde estar hoje. Eu li este ensaio, por vezes dei por mim a pensar, parágrafo após parágrafo, bem, calhava agora mesmo o Tucídides e tal, lá vinha ele. Passado um bocado, Sun Tzu, Liddell Hart, ou Clausewitz e tantos outros, e eles lá estavam.
Eu acho que talvez um primeiro mérito para início da nossa conversa é que o Bruno faz a fotografia, dá-nos o filme e, ao mesmo tempo, uma leitura muito selecionada ao longo da história, porque o objetivo destes ensaios é justamente provocar o debate, e no final faz-nos 4 propostas para melhorar essa fotografia. E, sobretudo, mostra-nos como a palavra estratégia é hoje em dia tantas vezes usada, a maior parte das vezes mal usada, confundida com tática, e tão usada que está tão gasta. E ao mesmo tempo este contraste imenso com aquilo que é a ausência na nossa sociedade, como o Miguel falava, da discussão em relação àquilo que é a estratégia. Nós parece que estamos de facto um bocadinho herbívoros nessa matéria. E eu acho que esse é talvez um dos paradoxos dos nossos tempos. Ou seja, nós nunca vivemos num mundo tão interligado e, por isso mesmo, em que as ameaças e os desafios num sítio, num determinado momento, têm um impacto imenso nas nossas sociedades. Nós hoje em dia temos que estar muito atentos a várias economias, incluindo a chinesa, que se tiver algum abalo nós vamos senti-lo sem dúvida. Mas ao mesmo tempo estamos distantes dessa mesma estratégia. E eu acho que esse ponto, ou seja, este paradoxo desta bolha em que nós vivemos, distantes, aliados, os romanos há muito tempo já o tinham identificado. Eu, aliás, num dos grandes livros que li, a biografia do Imperador Augusto, do Adrian Goldsworthy, que é um historiador que nós três gostamos muito, ele chamava-lhe o paradoxo da paz romana, ou seja, explicava como cerca de 20 em 20 anos as rebeliões rebentavam nos sítios que eram dominados pelos romanos, e ele dizia e explicava isto de uma forma muito simples, porque esses 20 anos era o início de uma geração que ainda não tinha sentido a derrota das legiões romanas e, portanto, voltavam ao de cima. Só que se nessa altura era mais fácil ou mais óbvio a utilização do hard power, justamente hoje em dia nós vivemos em sociedades em que essa questão do hard power está totalmente afastada dessa fotografia. E isso talvez nos ajude a perceber essa distância dos portugueses, mas de outras sociedades liberais ou democratas liberais na Europa. Bruno. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou, enfim, tocar em alguns desses pontos, mas antes queria começar por fazer alguns agradecimentos necessariamente muito breves. Começar pelo António de Araújo, que é responsável por esta coleção. Acho que é uma coleção magnífica, portanto foi um enorme privilégio poder publicar um ensaio nesta coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que faz de facto um trabalho de mecenato excepcional e realmente excepcional, não é simplesmente um elogio. De facto é muito raro, é quase único haver em Portugal pessoas com algum dinheiro que de facto investem esse dinheiro a promover a investigação, promover publicações de análises, de estudos, de informações. O Pordata é um ótimo exemplo disso, sobre o estado das questões em Portugal e no mundo, e portanto acho que isso é uma iniciativa que merece realmente ser saudada neste 10º aniversário da Fundação. Portanto, queria agradecer muito ao António a sua insistência amiga em que eu, de facto, não deixasse de avançar com o ensaio, coisa que esteve quase para não acontecer várias vezes, e também a toda a equipa editorial da Fundação, nomeadamente a Susana Norton, que se empenharam muito em fazer aqui um excelente trabalho na produção do livro e na sua divulgação. Depois, queria obviamente agradecer a Raquel e ao Miguel terem aceito o convite para apresentar o livro. De facto, esse convite é justificado precisamente por um aspecto que eles dois referiram, que é, nós de facto partilhamos ainda de alguma forma uma cadeira, de facto, no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Aliás, até aqui há alguns também ex-alunos, que me dão um particular prazer também terem vindo cá, depois de já terem recebido as respectivas notas, não é? Portanto, é realmente uma cadeira excepcional, em que o grande piloto e o iniciador é o Miguel Monjardino, e portanto foi um enorme prazer trabalhar com ele, continuar a trabalhar com ele nessa cadeira, e portanto muito o que está no livro também se deve, de facto, a esse trabalho de equipa, podemos dizer assim.
Pronto, e depois eu escrevi e pus lá o meu nome, mas, portanto, pelo menos o mínimo que posso fazer é agradecer muita inspiração que recebi destes dois colegas que eu muito aprecio. Depois, queria agradecer também à Noémia, que está aqui, que também fez um ótimo trabalho de revisão. Portanto, sem o trabalho dela, o livro seria certamente bem pior. A revisão não só do texto, mas também de muito conteúdo. Queria agradecer ao Luís Nuno Rodrigues, que formalmente é o meu chefe no Centro de Estudos Internacionais, mas na verdade, além de ser um ótimo chefe, é muito mais do que isso, é um grande amigo, um grande colega, e portanto tenho imensa sorte de trabalhar com ele. Alguns outros colegas que também fizeram o favor de aqui vir, o Tiago Moreira de Sá, enfim, o clube do IEI, que foi onde no fundo eu comecei a trabalhar sobre questões de estratégia, do Instituto Estudos Estratégicos Internacionais, o Cristiano, o João, a Ana Pinto, enfim, uma série de familiares também que agradeço muito que tenham vindo e que também muito me encorajaram ao longo do tempo. Em relação a estes pontos, enfim, nós prometemos que íamos ser muito breves, até para dar a oportunidade também, no caso de haver questões do público, vamos dizer assim, da assistência, haver a oportunidade deles surgirem e também de haver mais conversa entre nós. Portanto, estamos aqui mais num registro de conversa. Pronto, realmente o ponto principal do livro, ainda agora estávamos a comentar isso ao vir para cá, eu gosto de pensar em mim como alguém que tem ideias relativamente progressistas, ou pelo menos não desiste de ter ideias, vamos dizer, relativamente otimistas, objetivos relativamente otimistas, mas acho que é uma obrigação de quem faz análise em geral, e nomeadamente nesta área, ser bastante realista na análise. Até porque não ser realista na análise não serve de nada, não é? Portanto, se nós estivermos a distorcer os factos para eles encaixarem naquilo que eram as nossas expectativas, os nossos desejos, a probabilidade desses desejos e desses objetivos se concretizarem é ainda mais reduzida. Portanto, acho que, sem cair em pessimismos excessivos, realmente temos essa obrigação de ser realistas na análise e realmente, em termos da evolução do sistema internacional, no fundo, aquela realidade básica da estratégia, que é nós darmos conta de que podemos definir objetivos, podemos definir prioridades, mas não os vamos atingir sozinhos, não é? Por um lado, temos de contar com uma comunidade, em conjunto connosco, para atingir esses objetivos. O homem é um animal social e político por excelência. Por outro lado, há outras comunidades que também têm os seus próprios objetivos e que vão também procurar atingi-los, os seus próprios interesses. E, portanto, este é um campo em que há inimigos, há adversários e há até aliados que não deixam de ter os seus próprios objetivos e interesses. E, portanto, é um campo em que há sempre bastante competição e bastante tensão. E, portanto, acho que esse é um dos pontos em que o livro, inevitavelmente, tem de procurar tocar. E realmente aí concordo inteiramente com o ponto que refere o Miguel, que é, acho que talvez em Portugal e na Europa em geral, ainda há uma semana atrás estávamos num encontro em Madrid organizado pelos nossos colegas do Elcano e da NATO, e realmente a Europa tem beneficiou de muitas décadas, nos últimos 70 anos, no pós-Segunda Guerra Mundial, beneficiou de muitas décadas excepcionalmente pacíficas, excepcionalmente prósperas, excepcionalmente seguras. Portugal é um país muito antigo, tem mais de 800 anos, e eu acho que é importante, aqui entra um bocadinho a minha formação de base de historiador, acho que é importante nós darmos conta que as coisas mudam muito rapidamente, mudam muito inesperadamente, 800 anos de história não é uma garantia de imortalidade. O Estado egípcio existiu durante mais de 2000 anos e acabou por entrar em colapso. Uma Europa pacífica, uma Europa próspera e segura, de facto não podem ser dadas como adquiridas e para isso é muito importante que este campo de estudos, que realmente é um bocadinho, enfim, diz que a economia é dismal science, não é? A economia é aquela disciplina que traz as más notícias, não é? Não há dinheiro. Esta área também dos estudos da guerra, dos estudos de segurança, também é um bocadinho, infelizmente, essa disciplina que por vezes traz as más notícias, não é? A segurança não está garantida e nós temos de facto estar atentos a riscos, a ameaças, seja ameaças, por exemplo, crescentes de emergências complexas, de catástrofes naturais por via do aquecimento global, da mudança climática, seja ameaças por via de grupos de terrorismo transnacional, de criminalidade organizada,
de atores internacionais cada vez mais agressivos no campo, por exemplo, dos ciberataques, etc. Portanto, tudo isso são aspectos que realmente temos de ter em conta, sem procurando, isso não quer dizer que vamos abdicar dos nossos valores ou que valha tudo para atingir certos objetivos ou prosseguir certos interesses. A estratégia define prioridades a partir de certos interesses, mas também a partir de certos valores. E, portanto, esse é um equilíbrio sempre difícil, mas é importante. E, portanto, esse é um aspecto que eu acho que vale realmente muito a pena sublinhar. Portugal é realmente um país extremamente seguro, isso é uma enorme mais-valia. Ainda recentemente tivemos essa boa notícia, não é? Que aparece como o terceiro país mais seguro do mundo. Se tivermos em conta que os outros 2 países mais seguros do mundo são bastante mais frios e agrestes em termos de clima, de comida, etc. de Portugal, ainda mais temos aqui uma mais-valia importante. Mas realmente é algo que exige alguma atenção, exige algum trabalho de casa, não só da parte dos decisores políticos, não só da parte dos militares, das forças de segurança, das pessoas que no fundo trabalham nestas áreas, mas também alguma atenção da própria sociedade civil e portanto eu espero que o ensaio seja um contributo para isso, para dar alguma atenção a isso. O segundo ponto que eu queria sublinhar só muito brevemente, enfim, tocando um pouco no aspecto que a Regal também refere, é que realmente um aspecto aqui muito importante é não confundir estratégia com um plano, ou um plano definitivo, não é? A questão da flexibilidade. Eu acho que em Portugal nós somos realmente ótimos nisso, temos naturalmente muita flexibilidade, grande capacidade de improviso. Aqui, no fundo, o que o livro procura argumentar é importante complementar isso, não propriamente com planos rígidos, sobretudo no período atual, de grandes mudanças, grandes transformações a todos os níveis, tecnológicos, económicos, também neste campo, do tipo de ameaças. Os planos rígidos são realmente, em si mesmo, muitas vezes um perigo. O que é realmente muito importante é conseguir desenvolver ou aprofundar mais alguma capacidade de planeamento. E, portanto, se nós conseguirmos combinar essas duas coisas, algo que já temos, que é a capacidade para o desenrasca, para utilizar aqui um termo científico, com alguma maior disciplina, alguma maior capacidade de criar instituições que realmente se encarreguem destas funções de planeamento, de coordenação, eu acho que daremos passos importantes para lidar melhor com este mundo, que não é... Tem muitas boas notícias também, mas tem realmente muitos aspectos de risco e de ameaça que é preciso ter em conta. E aqui terminava só com uma citação que eu gosto imenso de um grande estratega, que é o boxer Mike Tyson. Aqui também, no fundo, é uma homenagem a uma outra figura aqui muito influente na minha formação, que foi o meu orientador de doutoramento, o Lawrence Friedman, que é um dos grandes especialistas realmente mundiais a nível da estratégia, e que gosto imenso dessa citação, nas suas aulas, etc., falava imenso disso, e no livro que entretanto publicou, numa obra que é realmente uma história da estratégia nos últimos séculos, começa exatamente com essa citação desse grande estratega, do boxer Mike Tyson, que diz: toda a gente tem um plano até levar um murro nos dentes, até levar com um murro nos dentes. E, portanto, acho que essa é uma reflexão estratégica e interessante também para termos aqui em conta nas nossas discussões. Sim, nós temos graça, não é só... Muito obrigado. Quando comprarem o ensaio, comecem na página 102, que é a última página. E tem uma grande história de Pedro Feitoiro Pinto, conselheiro Marcelo Caetano, e do encontro com o embaixador Calvé de Magalhães em janeiro de 1974. Vale a pena começar por aí. Portanto, comecem o ensaio pelo fim, leiam a última página, porque explica muito bem o trabalho que a Fundação está a fazer, mas também explica muito bem porque é que o ensaio, do meu ponto de vista, devia ser lido em todas as escolas do país. Nós, quando trabalhamos com alunos, os alunos tendem, as pessoas quando são novas e não têm uma educação estratégica, eu também não tinha, o nosso quadro intelectual, nós damos por adquirido que sempre foi assim. Quem tem por exemplo, eu vou fazer 57 anos, eu cresci numa concepção estratégica de Portugal e depois fiz a transição para outra concepção estratégica. O que é muito interessante quando nós pensamos na política portuguesa, em nós, portugueses, nós damos por adquirido que as coisas não voltarão a mudar. Do ponto de vista histórico, isso parece-me ser muito perigoso.
E, portanto, o que o ensaio faz, para mim, a importância do ensaio, é colocar-nos, por assim dizer, na ponte. A estratégia é a arte de gestão da ponte. Deixem-me explicar. A ponte, o que é a ponte? A ponte são os objetivos políticos que qualquer sociedade tem, essa parte nós compreendemos bem, mas a ponte só funciona se tiver instrumentos e vontade política. E isto é que nos parece ser, e penso que é isto que está implícito no ensaio, parte do problema. E nós só vamos conseguir ter a ponte e defender a ponte se tivermos, no fim de contas, conversas deste tipo. Daí a importância do ensaio. As sociedades precisam do que está aqui, de conversar e ler sobre isto. Porque sem negociação e diálogo à volta disto, não há estratégia. Porque as pessoas não percebem, ou têm dificuldade em perceber, o que é que realmente... Como também o ensaio mostra, o processo de decisão estratégica é muito influenciado por coisas como geografia, que é uma coisa que desapareceu das nossas escolas. Hoje em dia, literatura, história e filosofia, geografia, é tudo obsoleto. O que quer dizer que há uma geração de pessoas que vão chegar a ter cargos políticos, não interessa agora os partidos, é irrelevante, mas que não têm memória histórica e provavelmente não têm conhecimento geográfico. Ora, para quem trabalha no mundo da estratégia, a primeira coisa que um país tem que perceber, e o ensaio mostra muito bem, Portugal só teve grandes problemas na sua história quando avaliou mal as consequências da sua geografia e as consequências do que estava a acontecer. Mas como o Bruno também mostra, Portugal é uma nação, é um país muito resiliente porque tem conseguido periodicamente equilibrar, por assim dizer, os desafios. E, portanto, o ensaio, no fim de contas, chama a atenção para isto, mas eu gostaria de sugerir, comecem para a página 102, comecem pelo fim, vale todo o dinheiro que vão pagar por ele. É o ensaio mais barato que existe neste país, na Feira do Livro. O maior valor acrescentado que está em toda a Feira do Livro é este ensaio. Como o ensaio diz, é uma pechincha. É uma pechincha. Muito obrigado. Bem, e seguindo aqui as palavras do Miguel, eu também gostava de reiterar tudo aquilo que ele disse. Eu acho que talvez uma das coisas que os nossos alunos nas aulas muitas vezes não têm consciência é de que o facto de nós sermos um Estado-nação estável há tantos séculos é uma mais-valia extraordinária que nós temos. E muitas vezes fazemos aquele exercício que é pôr o mapa da Europa a correr, da Europa como um todo, e nós, tirando aqueles 60 anos de cativeiro, estamos mais ou menos iguais, e a seguir, o que é que nós temos? A Europa Central e Oriental. A questão das fronteiras é, para nós portugueses, é um não assunto, para a maior parte dos países europeus, a questão da nação e a questão das fronteiras são questões ainda hoje fortíssimas, não é? Isso também influencia muito a cultura estratégica. Mas, ao mesmo tempo, como o Miguel destacou, também nos faz sentir, de certa forma, complacentes. Um bocadinho esta ideia de que já cá andamos há 800 anos, já passámos por tanta coisa, que mais uma crise ou menos uma crise e vamos conseguir ultrapassá-la. Eu acho que para mim este ensaio, que eu reitero e assino por baixo tudo o que o Miguel disse, como podem ver, eu sei que sou um bocado croma porque sou académica, mas está todo bem pintalgado, mas para mim eu acho talvez um dos aspectos mais interessantes do ensaio e os episódios que são selecionados, ou seja, os pontos da nossa história coletiva, para mim o que mais me fez pensar e repensar foi quando o Bruno nos fala da decisão de Dom João VI de sair de Lisboa. Napoleão vinha aí e fomos para o Rio de Janeiro. E acho que isto também tem muito a ver com outra característica portuguesa, que é a de nos menosprezarmos ou de nos deitarmos abaixo, de certa forma. E, no fundo, aquilo que o Bruno coloca, e coloca de forma sempre com aquele seu jeito muito sereno e muito acutilante, eu acho que quem conhece o Bruno sabe que esta é talvez uma forma de o caracterizar, que é, vamos ver pensar que esta foi uma decisão que na verdade foi uma boa decisão ou foi talvez a melhor decisão possível dadas as circunstâncias. Eu acho que se nós pensarmos em tudo aquilo que aconteceu na Europa, uma Europa completamente virada do avesso com as invasões napoleónicas e com a própria figura de Napoleão, e para mim ficou tão claro como, por exemplo, é devido a Napoleão
que o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Francisco, de se distinguir uma instituição com cerca de 1000 anos, criar o Império Austríaco, uma coisa que ele inventou por decreto, e com isso a decisão ajudada, obviamente, por Metternich, de criar o Bund. Para quê? Para também evitar, obviamente, que Napoleão fosse, ou tivesse a veleidade de se coroar ele próprio imperador de uma linha que descendia desde 800 de Carlos Magno. Portanto, as consequências de tudo isto, para mim, e eu que passei um ano inteiro completamente mergulhada e fascinada com os Habsburgos, para mim ficou ainda mais claro, de facto, como, se eu pensar no todo, essa é uma decisão que, do ponto de vista português, foi uma decisão. E depois, a decisão de perceber que o Brasil ia a caminho da independência e mais valia, talvez, liderá-la com a Casa de Bragança do que propriamente deixá-la ao acaso. E aqui há uma figura interessantíssima, Leopoldina, uma Habsburgo, que faz uma coisa importante que o Bruno chama a atenção desde o início e que nós portugueses o fizemos lindamente. Eu gostei muito de ler a parte do Afonso Henriques, porque de facto a leitura é um Afonso Henriques diferente, que foi procurar a legitimidade internacional e, no fundo, assegurar essa legitimidade, que é um fator importantíssimo quando estamos a pensar em criar um Estado no século XII ou estamos a pensar criar um Estado no século XIX. Portanto, este é talvez um aspecto que eu vos chamava a atenção. Vale mesmo a pena ler este ensaio porque nos faz pensar nas coisas de uma forma... A mim fez-me. E, por último, gostava de perguntar uma coisa ao Bruno, que é na página 38. Às tantas, o Bruno diz-nos qualquer coisa como a história mostra que as confederações de Estados, como é o caso da União Europeia, ou se transformam em federações ou desaparecem. E esta é daquelas perguntas, afirmações, que eu gostava que, se fosse possível, o Bruno nos desse um bocadinho mais de informação, porque, de facto, dois casos que aqui são utilizados, o caso das pequenas nações, e focar este aspecto que o Bruno faz sem grandes triunfalismos, ao seu modo, que é Portugal foi a primeira pequena potência a ter uma estratégia global, não é? Bruno. Muito obrigado. Pronto, aquela última citação, no fundo, antecipava já um bocadinho, era uma antecipação estratégica, é uma coisa importante na estratégia, não é? Antecipar eventualmente o que é que os nossos aliados, amigos, adversários vão fazer. Portanto, no fundo, essa citação quer dizer é não esperem daqui grandes respostas definitivas, não é? Porque não vale a pena ter grandes planos, pelo menos definitivos. Nós temos sempre de nos adaptar àquilo que o adversário vai fazendo. Qual é que é a grande vantagem de ter algum planeamento? É precisamente desenhar vários cenários e, no fundo, não ser apanhado completamente desprevenido, não é? Mas confesso que, em relação, pelo menos, a algumas destas perguntas, eu fui um pouco apanhado desprevenido, ainda assim. Mas, em relação à questão à última questão, no fundo, a questão do futuro da União Europeia, eu acho que realmente esse é um bom exemplo dos desafios estratégicos com que Portugal se confronta atualmente. Ou seja, eu acho que é verdade que Portugal deve fazer tudo para que a União Europeia, a NATO, que são as bases da sua segurança, da sua prosperidade, da sua defesa nas últimas décadas, continuem a existir e até se reforcem. Mas nós estamos num cenário em que não é impossível, não é inconcebível, não é impensável que esses dois pilares da estratégia portuguesa após o fim do Império, e até mesmo antes disso, no caso da NATO, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que esses dois pilares da estratégia portuguesa estejam em risco. E aqui é aqui que eu também me socorro um bocadinho sempre da minha formação de base de História. No fundo, se quiserem uma síntese do livro, que o livro, no fundo, procura fazer é conjugar essas duas formações de base em História, em Relações Internacionais, em Estudos de Seguranças, estudos dos conflitos e, no fundo, fazer uma espécie de leitura estratégica da história de Portugal, olhar para o Afonso Henriques, para o Dom João VI com um outro olhar. Mas isso é um tipo de exercício de análise que eu também vos convido a fazer e que eu acho que é muito enriquecedor e que nos leva a esse tipo de conclusões. Realmente eu refiro vários exemplos. Acho que esse comentário surge a partir da questão do exemplo da Polónia,
A Polónia chegou a ser, no século XVII, provavelmente o maior Estado europeu, numa confederação com a Lituânia. Passado um século, tinha entrado em crise, numa crise extremamente séria, e acabou por desaparecer durante praticamente um século. E quando, no fundo, regressou, foi sempre substancialmente diminuído e com problemas sérios. Um outro exemplo que eu utilizo, que é o da Suíça, é um exemplo de uma pequena potência com uma população reduzida, com recursos naturais escassos, e que é um ótimo exemplo de como uma pequena potência pode realmente ter uma visão estratégica que lhe permite tirar grandes mais-valias a partir de uma situação à partida de vulnerabilidade. E dou-te inclusive o exemplo, a Suíça na Segunda Guerra Mundial conseguiu, por exemplo, desenvolver uma estratégia de dissuasão, tinha um exército extremamente forte, ainda hoje a Suíça tem um exército extremamente forte. A Suíça tem essa imagem, não é, de ser uma potência pacífica, mas é uma potência pacífica extremamente bem armada. Todos os suíços têm a obrigação de prestar serviço militar ainda hoje, têm uma arma em casa, para o caso de ser preciso, não é? Para o caso de haver uma invasão. Têm não só uma fortaleza natural que são os Alpes, mas tiraram o máximo partido dessa fortaleza natural, portanto criaram imensas fortificações e portanto nós sabemos hoje em dia, através da documentação, enfim, que foi classificada, secreta na altura, quer na Primeira Guerra Mundial, quer na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha chegou a pensar na Suíça para fazer o papel que a Bélgica ou a Holanda fizeram, ou seja, servir como uma rota de invasão, por exemplo, para a França, e rapidamente isso foi afastado, não só pela questão dos Alpes, mas também porque os suíços estavam altamente armados, tinham toda a população mobilizada. E a estratégia suíça portanto, é um bom exemplo disso, que uma pequena potência pode ter uma boa estratégia de sucesso. Mas também é um exemplo de que isso só foi possível quando a Suíça, de uma confederação, que ainda hoje é oficialmente, o nome oficial da Suíça é a Confederação Helvética, mas na verdade, ao longo do século XIX, a partir de meados do século XIX, a Suíça decidiu transformar-se numa confederação, numa federação. Outro exemplo ainda mais famoso é os Estados Unidos da América, não é? Que tentaram durante um período breve a seguir à independência ser uma confederação, e depois, em 1789, transformaram-se numa federação. E, portanto, eu acho que isso deve, no mínimo, fazer-nos pensar, não é? Eu não estou a dizer que isso é fácil, não estou a dizer que isso será algo de curto prazo, mas eu acho que há um risco sério de que, nestas dinâmicas das confederações, se chega a um ponto em que se tem de decidir. O que é que prevalece? São os interesses dos Estados constituintes, que é a lógica da federação. O que prevalece é sempre o interesse dos Estados constituintes, inclusive eles podem a qualquer momento separar-se e seguir o seu próprio caminho, ou o que tem de prevalecer será um interesse convergente comum, e isso implicará algum tipo de transformação institucional. Pode ser de tipo muito diferente, não estou a dizer que a Europa, para ter uma estrutura mais federal, tem de seguir exatamente o modelo dos Estados Unidos ou da Suíça, que eles próprios têm modelos bastante diferentes. A Suíça, por exemplo, tem uma presidência coletiva, ainda hoje, não tem um presidente único. Portanto, há modelos diferentes para avançar nesse sentido, mas eu acho que esse é um aspecto que merece reflexão e, sobretudo, obriga-nos um bocadinho a pensar, ou deve-nos obrigar a pensar, o que é que Portugal pode fazer, mesmo que isso não seja desejável, no caso de se começar a avançar nesse sentido. Por exemplo, da União Europeia estar em risco ou da NATO estar em risco. E aqui, e para terminar, cito apenas as palavras do atual presidente americano, que a certa altura declarou a NATO obsoleta, não é? Depois a seguir disse que já não era obsoleta. Não, em termos de lógica não é assim uma coisa muito lógica, mas ainda bem, não é? Mas a qualquer momento pode eventualmente mudar de ideias e voltar à ideia inicial. E portanto acho que esses são dois bons exemplos de como é importante pensarmos em conjunto sobre este tipo de temas. Só para acabar a minha parte, eu queria dar os parabéns a quem fez a capa, que eu não sei quem é, mas a capa é o jogo do Mikado. E quem trabalha na área da estratégia, seja em termos académicos ou seja, sobretudo em gabinetes, é mesmo assim, a estratégia é uma arte pragmática, muito humana, mas é multidimensional. O que quer dizer que há sempre imensa fricção entre os objetivos que as sociedades escolhem e os meios que têm disponíveis. E também, nem todas as decisões que os Estados tomam obedecem a uma grande estratégia. Isto parece-me ser, só para acabar, o grande paradoxo hoje em dia, que é nós pensarmos em Portugal que ou não precisamos ou não somos capazes de decidir estrategicamente,
e depois pensar que, por exemplo, todas as decisões de Pequim hoje em dia são estratégicas, que Pequim não tem dilemas, não tem problemas graves para resolver em termos internos. O que leva a uma situação que me parece que é má para nós, que é ou a complacência, tipo, nós não precisamos disto, ou então até era bom, mas nós não somos capazes de fazer isso, portanto, somos uns baldas, vamos continuar aí a navegar, a surfar e a ver-nos safar, e pensar que depois os outros são muito bons e não têm problemas nenhuns. Não é verdade. Basta olhar, por exemplo, à geografia interna chinesa para perceber que é um país muito difícil de governar, que obviamente tem dilemas como todos os outros países têm. Portanto, este desinteresse e cepticismo estratégico talvez seja a coisa que este ensaio mais nos desperta, para nos interessarmos sobre o assunto, tendo em conta, todavia, a capa que é fantástica, que é o jogo do Mikado. É muito difícil fazer isto, mas nós devemos tentar. Muito obrigado. Bem, agora mesmo para terminar, e depois passo a palavra ao público, claro, depois do Bruno responder, eu acho que há outro aspecto que eu aqui gostaria também de destacar neste livro, que no fundo nos faz pensar, nos faz refletir imenso, e que também nos traz essas outras disciplinas que parece que estão totalmente esquecidas, não é? Seja a geografia, um dos exemplos que o Bruno usa muito, é um exemplo que eu conheço muito bem, que é Singapura, que é outro exemplo de um Estado, aí mesmo literalmente uma cidade-estado, não é? Que consegue e que conseguiu, através de uma elite e de uma liderança, perceber como é que eu, apesar de ter aqui esta posição extraordinária, como é que eu vou fazer com que esta posição faça com que Singapura seja, de facto, aqui uma espécie de um broker em toda esta região. E este é outro dos pontos que o Bruno nos mostra como, mesmo sociedades, e no caso de Singapura, tendo quase 3/4 da sua população de origem chinesa, pensem no gigante chinês, o dilema é ainda maior. E, portanto, eu acho que nada é impossível para quem o quer verdadeiramente fazer. Outro aspecto importante que o Bruno também nos traz aqui tem a ver com outros desafios e outras disciplinas, como a demografia. Nós hoje habituamos-nos a pensar muito, acho eu, do ponto de vista do que é a economia, do ponto de vista do que é, e esquecemos de coisas tão, eu diria, até básicas como a demografia. Eu, cada vez que ouço alguém dizer que a Rússia é uma grande potência, eu olho para a demografia russa e penso... como diria o outro, Houston, we have a problem, não é? Porque a Rússia está em suicídio demográfico há bastante tempo e vai ter problemas, já tem problemas sérios, problemas esses que vão continuar. Portanto, o livro também nos faz trazer estas multidimensões para aquilo que é a nossa vida e aquilo que é a nossa vida enquanto nação e enquanto Estado-nação, que às vezes não é assim tão sereno quanto isso. E eu gostaria de terminar esta nossa conversa, como podem ver, é uma conversa entre 3 amigos que se prezam muito, citando alguém que, para nós, é uma referência extraordinária, que é Arquidamo, um rei espartano que sabe muito mais que todos os outros no início da guerra com Atenas, do nosso grande Tucídides, da história da Guerra do Peloponeso, que todos os nossos alunos no início torcem o nariz, no final não há ninguém que não goste daquela grande história, escrita há mais de 2000 anos. Ele tem várias frases fabulosas, mas há uma que eu acho que se aplica muito àquilo que o Bruno tentou fazer e aquilo que o Bruno tentou trazer para a discussão de Portugal enquanto sociedade e enquanto nação. É necessário acreditar que um homem não é muito diferente do outro, mas que é de facto mais forte aquele que faz a aprendizagem nas circunstâncias a que não pode escapar. Eu acho que este é exatamente o ponto do ensaio do Bruno. Muito bem. E de seguida, queres responder? Muito obrigado. Pronto, em relação a este ponto, um autor mais recente e que nem sempre é muito associado à estratégia, embora fosse um grande fã de Clausewitz, que é o Karl Marx, também tem aquela famosa frase, não é? Toda a gente faz as opções que quiser, não é? Mas não em circunstâncias da sua escolha. E, portanto, no fundo, a estratégia, eu acho que é uma área
de estudos que durante muito tempo foi, digamos, subestimada e até em termos académicos, sobretudo, não foi muito valorizada. Mas eu acho que tem realmente esta enorme virtualidade de ser uma disciplina pivô, porque liga exatamente todas estas dimensões da ação externa também com muitos dos aspectos da política interna. No fundo, é ela própria também, em certo sentido, uma política pública. Um Estado, para ter sucesso externamente, não pode só olhar para si, mas também não pode só olhar para os fatores externos, não é? Por exemplo, estas questões fundamentais da demografia, que são um desafio para a Rússia, mas também são um desafio para Portugal. Como sabem, há muitas projeções que apontam para Portugal ter uma contração da população até 2050 de quase 2 milhões de pessoas. E, portanto, esse também é evidentemente um aspecto fundamental e que nos deve preocupar. Portanto, o exercício estratégico por excelência é realmente este de conjugar, pensar em conjunto a ação externa e a ação interna, os ativos e as vulnerabilidades que resultam da própria estrutura da organização de uma sociedade, de uma comunidade, de uma economia e depois da sua projeção externa. E, portanto, acho que nesse aspecto, e se for entendida nesse sentido, realmente como uma disciplina pivô que se liga a muitos aspectos que são para nós muito importantes, conseguirá eventualmente conquistar mais interesse. Ou seja, quando estamos a falar de estratégia, tanto estamos a falar da projeção de forças portuguesas, eventualmente para onde é que elas devem ser enviadas, devem estar na República Centro-Africana, no Afeganistão ou não, mas também estamos a falar de coisas como com que meios, que capacidades, que treino, que doutrina, que estruturas é que são necessárias, por exemplo, para responder a emergências complexas, que são coisas como os grandes incêndios de 2016 em Pedrógão. Que meios militares, que meios civis, que estruturas de coordenação, de resposta é que há. A montante disso, por exemplo, muitas vezes a estratégia é muito associada à multiplicação de planos e documentos que depois ninguém lê e ninguém implementa. E eu acho que em Portugal há um bocadinho esse problema. Não só no campo do Estado, mas em todas as áreas. Nós muitas vezes temos aquela tentação, escrevemos um documento, o problema está resolvido, não é? Fazemos uma declaração de intenções, sempre ótimas, e depois a seguir logo se vê o que é que se vai fazer. Portanto, aqui o objetivo evidentemente não é esse, é até chamar a atenção para esse problema, mas, por exemplo, no caso dos incêndios de Pedrógão em 2016, tinha havido algum estudo, se calhar houve, sobre quais são as implicações para Portugal da mudança climática, do aquecimento global, em múltiplas áreas. Uma das áreas em que haveria evidentes implicações era, por exemplo, na maior probabilidade de incêndios e na probabilidade de incêndios numa escala muito maior. A partir desse estudo, que se calhar até existiu, fez algum follow-up em termos de saber, bem, e como é que o Estado vai responder a isto? Que meios é que são precisos? Como é que a sociedade civil vai responder a isto? Será que nós podemos continuar a ter uma estrutura, por exemplo, de resposta que está assente no voluntariado, por muito meritório que ele seja? Portanto, é esse tipo de desafio de debate que eu acho que é importante termos, continuarmos a ter, e não há melhores parceiros para isso do que vocês os dois, mas também muitas pessoas que estão aqui na audiência, portanto, vamos devolver a palavra à audiência. Obrigado. Obrigada, Bruno. Bem, e agora que nós conseguimos pôr Arquidamos, Tucídides e Karl Marx na mesma sessão, vamos abrir as perguntas ao público. Quem quer começar? Hã? Vou ter que fuzilar alguém. É aqui a proposta do Miguel Monjardino, para que não fique aqui ninguém com dúvidas. Nós nas aulas temos aquela hipótese de voluntários à força. Não, pois, nós nas aulas temos sempre duas hipóteses, que é os voluntários à força ou a questão da nota final, não é? Há sempre aqui um elemento. Ninguém nos quer fazer uma pergunta sobre a estratégia em Portugal? Ora boa, aí está. Vamos embora. Não, eu tenho aqui o microfone. Espera aí que vai chegar aí o microfone. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Fui Atentamente a ouvir-vos e surgiu-me aqui uma questão. Há pouco abordou-se aquela questão de Portugal durante o seu... Portugal durante Estás a ver? O barato a mexer em qualquer coisa.
Há pouco estávamos a abordar a história, aliás, parte da nossa história também e aquilo que tinha a ver com a implicação da geografia. Há um capítulo, enfim, existe Singapura, outros exemplos. Há um que eu acho que tem muito a ver connosco também, que é a questão do Estreito de Hormuz, por exemplo. O Afonso de Albuquerque afirmava, portanto, a Dom Manuel, que era fundamental dominar o Estreito de Hormuz, aquela zona. E só aí depois partir, portanto, e levando depois a cabo toda a rota, ao fim e ao cabo, do plano dos descobrimentos. Mas sobre aquilo que há pouco estávamos a falar, a minha questão tem um bocadinho a ver com toda a nossa história foi muito virada ao mar. Portanto, nós ainda hoje debatemos, se calhar, e essa era a minha questão, talvez com um problema, com uma certa indefinição, por assim dizer, de estratégia. Talvez prenda um bocadinho estarmos com um pé na Europa e com um pé do outro lado do Atlântico. E em África também. Nós todos acho que conhecemos de certa maneira que existem muitos interesses a nível do país e de empresários com esses sítios e talvez até um pouco contraditórios com aquilo que são as linhas de orientação da própria UE, da própria União Europeia. E a minha questão, a minha reflexão é um bocadinho esta, estamos porventura numa certa indefinição existencial da nossa estratégia? Muito bem. Fica a questão para a reflexão. Obrigado. Obrigada eu, que não desistiu de todo, apesar das falhas de comunicação. Muito bem. Tenho ali uma pessoa... Não, um português é hiper resiliente. Temos ali uma pessoa ali ao fundo, que eu acho que queria fazer uma pergunta. Vamos lá ver se o micro não falha. Eu pergunto-me mesmo se Portugal tem uma estratégia. Na minha análise, penso que não temos... as partes... estratégia. Na minha maneira de ver, não temos uma estratégia. Falou aí há pouco da taxa de natalidade. Eu venho do distrito da Guarda, não é uma desertificação, é um despovoamento. Quer dizer, parece que segundo os índices, ali ontem no jornal, nós arriscamos a ser 6, 7 milhões, não é? Eu penso que falta... Como é que se pode ter uma estratégia quando 100 mil portugueses saíram este ano de 2018 para o estrangeiro à procura de trabalho? Como é que se pode ter uma estratégia realmente quando andamos praticamente à deriva, quando 5 milhões de portugueses que vivem no estrangeiro praticamente estão abandonando a língua, porque não há meios, há Instituto Camões, há isto no quê, nas universidades, mas os nossos filhos, os nossos netos já não falam português. E portanto, eu penso que eu vou comprar e vou ler o seu livro. Acabei de comprar ali em saldo o livro do Matoso, A Identificação de um País. Portanto, estas coisas me dizem respeito. Vivo há quase 50 anos no estrangeiro, em Paris, e acho que praticamente vivemos do folclore, vivemos do Benfica, vivemos da taça do Sporting. Benfica, eu disse a taça do Sporting e tudo. Eu penso que há uma ausência total de uma estratégia, não passar já pela estratégia da cultura e a estratégia da língua, não é? Tá bem, e além disso, há um grande problema em Portugal, que é a taxa de natalidade, não é? Que é um problema. Obrigada. Desculpem lá, mas... Não, acho que ficou claríssimo. E, aliás, obrigada por também trazer para esta discussão a questão da língua, a questão da cultura, que também é um elemento que é da definição um da elemento estratégia. primordial, não Não, é? com É um elemento certeza. primordial. Em relação ao Benfica, e não sei se estaria de acordo Não, consigo, eu só mas, estou a dizer que pronto, ouvimos as televisões a estamos falar muito de bem. Benfica e de Estou a Sporting e brincar, de Porto estou a e não brincar. ouvimos falar de políticas de língua e de cultura, por exemplo, para as comunidades. Muito obrigada. Muito obrigada. Bruno? Muito obrigado. Sim, pronto, em relação à questão de uma estratégia para Portugal, no fundo eu aqui também no livro, aquilo que eu procuro fazer é dar algumas pistas nesse sentido, mas deixar claro que não me cabe a mim propriamente dar essa resposta, não é? No fundo, aquilo que me preocupa é a ausência de debate sobre essas questões, a ausência de algum trabalho de casa da parte dos próprios partidos, por exemplo. Uma das recomendações que eu faço no livro é seguirmos um pouco o modelo alemão, por exemplo, que é, no fundo, os partidos criarem eles próprios, com algum do dinheiro público que recebem, fundações, ou melhor, financiarem melhor as fundações que já criaram, porque, portanto, no fundo a ideia nem sequer é minha, os próprios partidos políticos parece que
têm essa ideia de que é importante terem algum tipo de centro de reflexão. O grande problema é que, em muitos casos, essas fundações não têm financiamento, ou quase não têm financiamento. Têm uma existência residual. E parece-me que é, por exemplo, muito importante, é verdade, isso também é referido no livro, eu não tenho a ideia de que haja necessariamente haver um consenso absoluto em torno das prioridades para o país. Pode haver exatamente um debate. Há sítios, inclusive instituições que deveriam também servir para isto. É o caso, por exemplo, da Assembleia da República. Portanto, eu também recomendo que existisse, de 4 em 4 anos, um debate sobre uma estratégia nacional no início de cada legislatura, em que os partidos naturalmente podiam defender diferentes ideias sobre isso, procurar algum tipo de consenso. É desejável que haja um máximo de consenso. Há muitos aspectos que eu acho que vão para além destas divisões partidárias, podem ter até mais implicações ao nível, muitas vezes, de como fazer as coisas, mas isso já é uma discussão de segunda ordem. Mas eu acho que há, por exemplo, um déficit de discussão sobre isso. Esse é logo o primeiro problema. Identificar claramente estes problemas. E aí, para ser justo, eu percebo, muitas vezes os decisores políticos dizem isto é tudo muito interessante, mas vocês não percebem que nós, quando estamos lá, temos de lidar constantemente com o urgente. Todos os dias há crises, todos os dias há notícias nos jornais, há buscas da Polícia Judiciária, agora mais recentemente, há notícias no Correio da Manhã, temos de lidar com isso. É verdade, mas é assim em Portugal e é assim em todo lado. É assim em Portugal, é assim na Suíça, é assim em Singapura, é assim nos Estados Unidos. Agora, o que é muito importante é que, a par disso, e sempre foi isso que definiu os grandes líderes, o Roosevelt também tinha esses problemas. Ao mesmo tempo que estava a combater a Segunda Guerra Mundial, continuava a ter lá o Congresso. O Churchill, ao mesmo tempo que estava a combater o Hitler, tinha de lidar com o Partido Conservador, que não gostava muito dele, não é? Portanto, isso sempre... O que é que distingue os grandes líderes? É que eles conseguem, a par dessas questões do dia-a-dia, ter algumas grandes prioridades. E prioridades que acertam com o timing, acertam com as circunstâncias, tiram o máximo partido dessas circunstâncias. Um líder alemão muito famoso, provavelmente o responsável pelo facto político mais importante da Europa até hoje, desde o século XIX, foi a reunificação alemã. O chanceler Bismarck dizia que há muito esta ideia, nós temos de aprender com a vida, aprender com os nossos erros, ser flexíveis e tal. Ele dizia, não, os homens sábios são os tolos é que aprendem com os próprios erros. Os homens sábios aprendem com os erros dos outros, para não os cometerem, não é? E, portanto, aprendem com a história, aprendem estudando a geografia, a demografia, essas coisas, antecipando problemas, procurando dar-lhe resposta. Portanto, é nesse aspecto que eu procuro apostar. Outro aspecto que eu chamo a atenção nesta questão do mar, por exemplo, dois aspectos, talvez só para ser muito rápido. Um é a questão da importância de nós não confundirmos controlar formalmente muito território. Agora estamos mais uma vez nessa aposta de estender a nossa plataforma continental. Eu não estou a dizer que isso é um erro, acho que isso é importante. Agora, é muito importante, ao mesmo tempo que estamos a fazer isso, começar já a pensar o que é que vamos fazer com todo esse território. Que meios é que são necessários para controlar, para garantir a segurança, para garantir o controle efetivo desse território, para não ficarmos formalmente com o controle, mas depois eventualmente irem lá outros explorar os recursos. Que tecnologia é que é preciso para desenvolver esse aspecto? De facto, o mar, a água, é uma área historicamente muito importante para Portugal, mas é que é muito fácil meter água, não é? E nós muitas vezes no passado também fomos muito mais bem-sucedidos a conseguir controlar muitos territórios muito vastos do que propriamente a conseguir tirar daí todos os rendimentos, digamos, todas as vantagens que poderíamos. E às vezes até houve outros que conseguiram fazer mais isso. A parte de nós formalmente é que termos esse controle. Portanto, acho que esse é um bom exemplo exatamente dos desafios com que nós temos de lidar. A questão da demografia é evidentemente outro, mas em relação ao mar, uma outra sugestão que o livro também inclui é esta ideia de, e aí seguindo até deliberadamente as boas práticas internacionais e até estes exemplos que eu tomei por exemplos de estimação, Singapura e a Suíça, qualquer desses dois Estados, por exemplo, apostaram, e isso implica algum investimento, e portanto aí é mais um ponto que é muito importante e que se cola com todos estes, da demografia, investiram alguns milhões por ano, por exemplo, em ter um grande fórum de discussão internacional lá. No caso da Suíça é Davos, que no fundo é o grande fórum da economia mundial, e a Suíça quer ser um dos grandes centros da economia mundial. No caso de Singapura, por exemplo, é o grande fórum de discussão de segurança no Pacífico, onde todos os anos
o Ministro da Defesa chinês e o Ministro da Defesa dos Estados Unidos se encontram e fazem umas apresentações públicas, fazem outras apresentações privadas, encontram-se em privado. Não é por acaso, por exemplo, que a primeira cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente da Coreia do Norte foi em Singapura. Ou seja, esse é um bom exemplo do tipo de função de facilitação que, por exemplo, um pequeno Estado pode ter e que eu acho que Portugal é perfeitamente capaz de ter, tem uma facilidade grande, de facto, de diálogo, de relacionamento com os vários Estados do Atlântico, os Estados africanos, os Estados latino-americanos, os Estados Unidos, os Estados europeus. Agora, isso exige algum investimento, não é só declarar isso, não é só dizer, não é só fazer uma conferência de vez em quando alguém se lembra ou quando há algum dinheiro. Isso exige algum investimento continuado. E talvez aí o exemplo maior desse problema é realmente, e volto ao ponto que foi colocado, a questão de porque é que as pessoas saem do país. À partida não é muito problemático se tiverem 100 mil pessoas a sair porque querem sair, porque querem passar uns anos fora, porque vão estudar fora, porque vão fazer um período de trabalho fora, mas é uma opção e é uma opção em que eles também equacionam depois regressar a Portugal, eventualmente com mais conhecimentos, com mais capital, capital material e conhecimentos, com mais redes, etc. O grande problema é realmente quando isso acontece de forma forçada e quando muitas vezes as pessoas saem porque acham que não têm possibilidades de ficar em Portugal. Os seus talentos, o seu mérito não são devidamente valorizados e não há setores, não há nichos suficientemente desenvolvidos nas suas áreas de excelência para eles poderem continuar em Portugal e trabalharem em Portugal e investirem em Portugal. Isso é que eu acho que é realmente muito preocupante. E, mais uma vez, a questão do exemplo de Singapura. Singapura, há 50 anos atrás, tinha o mesmo nível de desenvolvimento do Ghana. Eu não estou a dizer que Singapura... E foi também deliberada esta opção por Singapura e pela Suíça, porque o livro é pequeno, não podemos dar muitos exemplos. Singapura é talvez o Estado mais democrático que existe no mundo. Praticamente tudo é sujeito a referendos, mas são referendos muito estratégicos. Ainda há 2 ou 3 anos os suíços votaram para não baixar os impostos. Porque perceberam, bem, se nós baixarmos os impostos, temos ótimos serviços públicos, se não tivermos dinheiro para os pagar, vamos ter serviços públicos piores e, portanto, não vamos tomar essa opção. Singapura é um exemplo de democracia, digamos dizer, limitada, não é? Mas se compararmos Singapura com o Ghana, ou com Cuba, ou com a Venezuela, ou com outros exemplos de democracias, vamos dizer, limitadas, ou que nem democracias são, e que apostaram imenso nesta ideia do desenvolvimento, nós vamos até dispensar qualquer tipo de democracia para nos desenvolver. Realmente Singapura é um bom exemplo de como isso até às vezes é possível, mas exige realmente estratégia, uma visão estratégica. Qual é um dos pontos cruciais dessa estratégia? E é esse o ponto com que eu queria concluir. Eu fui lá recentemente, há uns 2 ou 3 anos, praticamente quarteirão sim, quarteirão não, e Singapura é basicamente uma cidade com 5 milhões de habitantes, portanto tem metade da população de Portugal. Quarteirão sim, quarteirão não, tem uma universidade com edifícios magníficos, bibliotecas excepcionais, contratam dos melhores investigadores a nível mundial. Ainda recentemente um colega que estava em Oxford transferiu-se para Singapura. Basicamente foi uma transferência de futebolista, portanto ele recebeu vários milhões à partida para ir para Singapura, mais não sei quantos milhões para instalar um centro de investigação e a possibilidade de contratar pessoas, etc. Mais viagens, mês sim, mês não, para a Europa, em primeira classe, para vir visitar a família. É assim, eu não estou a dizer que Portugal tem à partida as possibilidades para fazer isto, mas a verdade é que Singapura era bem mais pobre do que Portugal há 50 anos atrás, quando se tornou independente. Agora, fez uma aposta, que é não só declarar que o capital humano é uma prioridade, e eles declaram isso, é um dos pilares da estratégia de Singapura. Nós não temos recursos, temos de ser muito bons a nível da formação das pessoas, temos de ter as melhores pessoas em todas as áreas para conseguirmos captar investimento em empresas, etc. Agora, eles não só dizem isso, como depois investem nisso. E eu convido-vos só a ver qual é o nível de investimento e o nível de continuação do investimento nessas áreas em Portugal. Acho que realmente há espaço para melhorar. Também não quero ser demasiado cético, eu acho que há muitos aspectos em que Portugal investiu, há alguma capacidade de definir prioridades, mas eu penso que aí de facto há este grande problema, que é dar-lhe continuidade. E tem muito a ver com este problema do planeamento, de alguma disciplina. Nós somos muito bons a improvisar, mas a ter alguma disciplina, alguma autodisciplina, alguma continuidade, isso é muito mais difícil. E muitas vezes também caímos nesta tentação que é tentar fazer negócios da China, não é? Ou seja, declarar uma prioridade, mas gastar o menos possível, tentar fazer... Ora, aí não há milagres. Eu acho que e para deixar muito claro também, terminava mesmo com este ponto, eu não estou a dizer
que os professores em Portugal, os professores universitários ou os investigadores, como eu, como nós, temos de ganhar a mesma coisa que ganham hoje em dia em Singapura. Agora, há um exemplo que eu acho que é muito significativo. Mesmo no pico da crise, a Irlanda cortou nos salários, cortou nas promoções, cortou nos suplementos, cortou dos professores universitários, mas não cortou no investimento nessas áreas prioritárias. Não cortou no investimento em termos de projetos de investigação. Porque a resposta era, isso é fundamental para nós recuperarmos. E, portanto, eu acho que é esse tipo de visão que às vezes falta em Portugal. Acho que quando há que fazer sacrifícios, eventualmente toda a gente tem de fazer sacrifícios. Não estou a dizer que os professores universitários ou os investigadores têm de ser dispensados disso, mas o que é muitas vezes mais complicado ainda é de facto não haver grande investimento ou grande continuidade no investimento em termos de grandes prioridades estratégicas, por exemplo, na questão do capital humano, da investigação científica, da tecnologia. Bem, obrigada a todos, obrigada ao Miguel, sobretudo parabéns ao Bruno, e eu gostava só de terminar este momento e agradecer ao Bruno o convite. Eu acho que demorei um segundo a responder ao SMS para aceitar este convite. Gostava só de terminar com duas frases que o Bruno escreve entre a página 11 e a página 12, que eu acho que, no fundo, ele escreve como forma de nos provocar, nos pôr a andar, nos pôr a refletir. E ele diz assim: argumentar que só se deve estudar, falar, escrever sobre a paz e não sobre a guerra e outras formas de conflito armado é um completo disparate. Como se estudar apenas aquilo que nos agrada resultasse magicamente no seu triunfo na realidade. Muito obrigada a todos e toda a gente a comprar este ensaio, se faz favor.